Boa tarde! Que maravilha! Seja bem-vindo! Ei, coisa boa! Nossa jornada de lives, muita coisa, muita gente, muito assunto. E hoje uma pessoa muito querida, que eu tenho um carinho enorme, que vai conversar um pouquinho sobre a virada de chave do marido, hein? Para essa educação mais positiva, né? Muito legal. A gente às vezes tem um momento de virar a chave. Tô aqui na musiquinha, até todo mundo entrar. E aí a gente chama a Mariana Bicalho para bater esse papo com a gente. Mariana Bicalho do portal Mames. Mames. Temos mames por aí? Coisa boa. Vamos lá. Como é que é o seu marido, seu companheiro ou a sua companheira? Já virou a chave? Não virou a chave? Como é que é a sua vida em relação a isso, hein? Vocês trabalham juntos ou não? Ainda não, né? Quem puxou a virada de chave? Vai me contando aí nos comentários. Com você seja gentil. Coisa boa. Cadê? Vamos ver se Mariana Bicalho já está aqui. Muita gente linda chegando. Sejam bem-vindos. Vamos nós bater um papo muito especial sobre a virada de chave do outro, né? Daquele que caminha com a gente, se existe alguém que caminha com a gente. É um desafio, né? Porque falar a mesma língua pode fazer muita diferença, mas nem sempre a gente consegue ao mesmo tempo todo mundo ter a mesma ideia, curtir a mesma coisa, definir e escolher um mesmo caminho, não é? Mariana consegue se conectar agora com a gente. Oi, querida! Oi! Ai, que Boa, delícia estar aqui, Isa! coisa boa, gente. Fiquei muito feliz, Mari, que você aceitou meu convite. Quanto tempo? Eu tô com saudade. Ai, pois é, eu também. Eu sou muito sua fã, eu estou muito feliz de estar aqui. Aprendo muito com você. Que coisa boa, que coisa boa. Fico tão feliz. Eu sou super fã de você, do seu trabalho, do movimento que você faz aí com esse portal Mames, que eu acho incrível. Eu acho que é preciso muito talento, muita dedicação para conseguir um resultado como você consegue. E eu admiro muito, muito mesmo. Muito lindo isso. Ai, obrigada. Querida. Bom, vamos nós, querida. Estamos fazendo essa jornada de lives, assim, já tem alguns dias que a gente está intensamente, né, por aqui, conversando sobre assuntos diversos. E quando eu estava pensando em te convidar para uma live, né, eu falei, gente, eu lembro de uma coisa que você compartilhou comigo daquela vez que estivemos juntas, né, numa palestra linda, linda, linda. Ah, e que você me falou, Isa, teve uma virada de chave aí do meu marido, né? E eu tô super feliz porque não tinha acontecido ainda, né? E é muito lindo, porque muita gente passa por isso, né, Mari? Muita gente, é muito difícil que os dois, se forem dois, né, na paternidade, na maternidade, ou as duas, enfim, qualquer configuração familiar que estejamos falando, mas é muito difícil que se vire a chave exatamente ao mesmo tempo, né? Sim. Somos duas cabeças, somos dois cérebros, somos dois seres, né, que resolveram andar juntos, mas que não necessariamente têm, né, a mesma história de vida, não necessariamente têm os mesmos estímulos, acesso às mesmas informações, né? E às vezes alguma pessoa tem uma virada de chave e o outro ainda não. E aí é um desafio, né? Então queria que você se apresentasse, se é que tem alguém aqui que ainda não te conhece, e falasse um pouquinho dessa tua trajetória de virada de chave do marido. Como é que foi isso? Tá. Primeiro vou me apresentar. Eu sou Mariana Isso Bicalho, aí. sou fundadora do Mames. O Mames é uma comunidade de mães no Facebook, uma comunidade online, onde a gente se ajuda e se apoia diariamente
com o propósito de transformar a maternidade, da gente viver uma maternidade mais leve, né? Da gente entender que a gente pode viver uma maternidade mais leve, porque mãe feliz cria filhos felizes. E a minha trajetória com meu marido foi muito assim, super marido, que é um super pai, e sempre foi muito comprometido com a educação dos nossos filhos. Mas foi muito o que você falou no início, cada um traz uma bagagem, cada um tem a sua história, suas experiências, e por mais que a gente seja muito, a gente se identifica muito nos nossos valores, a gente tem características diferentes, né? E eu acho que para a gente furar essa bolha do nosso mundo, a gente precisa de alguns estímulos, a gente precisa de informação de fora, a gente precisa estar aberto para pontos de vista diferentes. E eu sou muito grata ao Mames, porque a minha virada de chave aconteceu no Mames. Porque todos os dias eu tenho a oportunidade de estar ali vendo experiências de 9.000 mães e aprendendo com as experiências das outras, né? Então eu comecei a me ligar nessa... E aí eu vou falar de como foi a minha, porque vai, né, vai cair na virada de chave dele. Eu comecei a me atentar para... Eu achava que eu fazia tudo certo, eu achava que a minha forma era legal, que era ótima, porque a gente sempre acha que a gente sempre está fazendo melhor, né? Sim. Mas aí eu comecei a me abrir para outros pontos de vista, para outras realidades que eu vi ali no Mames. E eu fui buscando, eu fui entendendo que eu podia fazer diferente e que esse diferente ia ter um impacto muito mais positivo do que o que eu já estava fazendo. E aí eu comecei a buscar, né? E aí a gente comecei a procurar conteúdo. Tive a oportunidade de ser sua aluna naquele curso maravilhoso, Educando Líderes. E tudo eu levava para casa, né? Tudo eu levava para casa. Só que eu acho que essa virada de chave é muito nossa, assim, é muito particular. Por mais que eu falasse com meu marido e que ele estava aberto a ouvir, tinha que ser, a experiência tinha que ser dele, né? E eu não sabia como, assim, porque às vezes eu falava assim, não, Rick, mas eu vi isso aqui no Mames, isso aqui é o máximo, dá certo, vamos estudar, vamos não sei o que, ele, legal e tal, vamos. Aí, sabe, animava um pouquinho, mas não tinha aquela vontade de aprofundar e tudo. E aí, a gente fez aquela palestra maravilhosa com você. E eu falei, Rick, vamos na palestra, porque era um evento muito importante para mim. Era um evento muito importante para o Mames. E eu falei, vamos na palestra para você me prestigiar. Ele não foi para te ver, Isa, ele foi para me prestigiar. Maravilhoso. Só que a gente saiu de lá, e aí na mesma hora eu te mandei mensagem, porque na hora que a gente saiu de lá, ele só falava de você. Ele só falava de você. E eu achei o máximo, porque ali ele virou a chave dele, sabe? Foi ali que ele entendeu que é com ele. É com ele, tem que partir dele. O Rick tem uma característica muito, assim, de rigidez, sabe? Ele é muito rígido, ele não deixa passar as coisas, então tudo ele comprava muita briga com os meninos. E ali ele virou a chave dele, e ele não parou de falar de você a noite inteira. Ele devorou os seus livros em menos de uma semana, os dois, sabe? E aí eu falei assim, ai, gente, sou eternamente grata a Isa. Porque aí foi a experiência dele, sabe? Não era eu falando e levando as informações. Foi ele que viveu, foi ele que sentiu. E foi ele que quis mudar a partir do que ele te ouviu falando, a partir do que ele aprendeu com você, sabe? E você tem ideia, Mari, do que foi que pegou mais assim para ele, que chamou mais atenção? Onde foi que a coisa realmente fez sentido? Porque a gente só muda, né, minha gente? Quando a gente encontra alguma coisa que faça sentido para nós. Não adianta levar para o outro, né, o que é sentido para a gente se não é sentido para ele. A gente precisa achar no outro o que é sentido para o outro, o que sensibiliza o outro, o que mexe com o coração do outro, o que tem argumento e valor para o outro. Né? A maioria de nós, eu acho que esse é um dos nossos maiores equívocos no processo de educação, é querer convencer o outro
com coisas que fazem sentido só pra gente, com argumentos que são, né, potentes para nós, mas e o outro, né, no modelo de mundo dele, que é a história de vida dele, o que é que toca realmente a ele, né? E então você tem ideia do que foi que tocou, que mexeu com ele? Sim. Igual eu falei, o Rick é muito rígido, sabe? Ele acha que, assim, todas as crianças têm que estar dentro dessa caixa de comportamento, tem que reagir da mesma forma, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso vem muito dele, assim, e é muito lindo de ver o processo, porque o processo não termina, né? A gente tem Não. os nossos altos e baixos, ele está na busca de se conhecer, e aí isso vai refletindo na relação dele com as crianças. Mas foi justamente isso que fez sentido para ele. Foi ele entender, foi a questão dos temperamentos, porque a sua palestra foi aquela dos temperamentos, né? E foi ele entender que ele era de um jeito, que o Lucas era de um jeito, que a Laura era de outro jeito, que eu era de outro jeito, sabe? E entender as particularidades de cada um. Que não tem jeito de querer colocar todo mundo no mesmo bolo, porque cada um tem um temperamento diferente, cada um tem uma reação diferente, cada um se comunica diferente. Então, foi esse ponto, assim, sabe? Foi isso que fez a luzinha dele acender. E o temperamento é muito legal porque a pessoa acaba se identificando, né, Mari? Quando ela se percebe, ela fala, nossa, isso tem a ver comigo. Como é que essa pessoa não me conhece e tá falando um negócio que eu me vejo assim também, né? E aí a pessoa fala, opa, é comigo, né? É comigo. Eu gosto muito desse estudo de temperamentos porque ele traz essa possibilidade dessa conexão, né? E acho que também tem uma coisa legal que muitas vezes quando a gente vai ver esse compartilhar sobre criação de filhos, né, educação parental e tal, muitas vezes as coisas são muito voltadas para mulheres e muita gente fica muito num vocabulário mais mulherzinha, mais soft, mais, né, mimimi talvez, não sei o nome que as pessoas dariam para isso, né? E às vezes isso afasta um pouco os homens dessa conversa, Sim, né? sim. Às vezes isso afasta. E já eu tenho um estilo um pouco mais de fazer piada, de bagunçar, né? De brincar, de trazer um pouco mais dado científico, às vezes, né? No meio dessa brincadeira. E eu tenho uma entrada boa com os homens. Eu fico muito feliz por isso, assim, sabe? Eu tive algumas situações muito curiosas que a conversa aqui me lembrou uma situação que eu tive no Rio de Janeiro com uma mãe que eu ia fazer palestra lá, ela era seguidora e ela ficou doida querendo isso, que ela morava em Niterói, né, que era um pouquinho longe, mas daria para ir. Só que ela queria que o marido fosse na palestra, e ela sabia que o marido não ia de jeito nenhum. Então, ela foi muito assim, eu achei muito interessante a forma como ela usou, né, para conseguir fazer o marido ir. Ela falou assim: amor, eu não vou conseguir chegar lá sozinha, você me leva? Né? Porque realmente, e era verdade, assim, ela ia ter dificuldade de chegar sozinha, né? Aí ele, ai, tal, não sei o que, tá bom, né? Não sei o que. Aí quando eles estavam indo lá, ele falou, e eu vou ficar esperando? Ela falou, então, pensando nisso, eu comprei para você também. Você vai ficar esperando mesmo, entendeu? Entra, espera lá comigo, né? E tal. Se você não gostar, você sai e tal. Foi muito legal, Mari. No final, a gente teve aquele momento de bate-papo, de abraço e tal, quando a gente termina a palestra. E ele ficou um tempão esperando para falar comigo que do quanto tinha mudado a percepção dele, chorando, ele estava arrasado, assim, ele tinha uma filha já adolescente, e ele, puxa, como eu queria ter sabido disso antes, como... Então foi muito lindo, sabe? Foi muito bonito. E eu sempre acredito que a vida tem um propósito para cada pessoa, e que se você soube nesse momento, é porque era esse o seu momento, era agora a sua hora, sempre tem o que fazer, mesmo com a filha adolescente, e tinha o outro, né, mais novo desse casamento com essa pessoa que o levou para lá, né? E então ainda ia ter mais coisas para serem feitas ali, no sentido de ter mais tempo de infância, né? Para fazer alguma coisa diferente. E foi muito legal, assim, sabe? Então, eu acho que a gente, longe de estar aqui falando, né, sobre mim, é buscar formas variadas de fazer a mensagem chegar para o outro. Isso eu Sim. acho que é um aprendizado, Essa né? semana, Isa, essa semana teve um post de uma mãe lá no grupo falando assim, gente,
o que eu faço? Eu não tô aguentando mais a relação do meu marido com meus filhos, porque ele só conversa gritando, ele é muito autoritário. O que eu faço? Eu falei, vai assistir a live com a Isa, que a gente vai falar exatamente disso. Sobre E, isso. e eu acho que é isso, a gente criar estratégias, porque nem Uhum. sempre eles vão estar abertos, eles não. É diferente, não adianta. Por Sim. exemplo, eu no Mames, a gente está lá o tempo todo, a gente está batendo papo. Por mais que eu não estivesse buscando isso nesse momento, aquele assunto está sendo discutido ali. Eu vou ver. Sim. E não adianta eu simplesmente chegar e jogar tudo em cima do meu marido como se fosse a mesma experiência que eu tô tendo ali dentro, sabe? E às vezes Sim. até cria uma certa resistência. Antes, né, do Sim. Rick virar a chave, eu sentia isso. Porque ele falava assim, nossa, mas é você que sabe de tudo? Então tudo que eu acho não vale? Tudo que eu faço tá errado? Por que eu sei que sabe de tudo? Sabe? Uhum. Quando eu vinha trazer, e aí eu falei assim, não, desse jeito não funciona. Porque ele tava criando uma resistência, né? Então, assim, foi a minha estratégia. Eu queria muito que ele fosse me prestigiar, mas eu queria muito que ele fosse te ouvir, sabe? Uhum. Então, foi a minha estratégia dessa forma. E eu acho que a gente tem que buscar, igual esse caso que você contou. Essa mulher buscou também a estratégia dela. Eu acho que a gente tem que buscar nessas estratégias para não ir criando essa resistência, porque nem sempre eles estão de coração aberto para receber e para aprender, né? É um processo muito individual, né? Muito pessoal, assim. Sim. Você sabe qual foi a minha estratégia com meu marido? Eu já te contei isso? Ah, eu já devo ter ouvido você contar, mas eu não lembro. Eu comecei também a querer falar algumas coisas para ele e não, porque você já criou menino? Eu também não. Então nós temos a mesma experiência. É. E aí, né, ele também de temperamento forte, assim como eu, metida, sabe tudo, ele também, enfim, não dava muito certo, né? Aí eu falei, bom, já vi que esse lugar de professora do marido não vai funcionar, né? É melhor sair logo desse lugar, senão daqui a pouco ele vai pegar birra, igual você falou, vai distanciar a pessoa daquilo que a gente quer aproximar, né? E acontece muito. A pessoa fica querendo tanto levar o negócio e bate tanto na mesma tecla que o outro se afasta daquilo justamente que a gente queria que ele se aproximasse, né? E aí eu comecei a ouvir alguns conteúdos sem fone de ouvido, sabe? Eu deixava o vídeo alto, ou deixava aquele ponto do vídeo para a hora que ele chegava, dava o play, continuava ouvindo. As coisas iam entrando, mas não sei eu que estava falando, sabe? Uhum. Para ser um especialista, para ser alguém, né, bam, bam, bam e tal. Até porque, né, depois, com o passar do tempo e o que eu fui fazendo com a nossa história e o mergulho que eu fiz, né, na psicopedagogia, na pedagogia, darará, enfim, comecei a atender pessoas. Aí sim, ele também começou a me ouvir, porque ele começou a ver que realmente estava fazendo muita diferença em casa e fora. Em casa, primeiro, quando o Petros tinha uns 2 aninhos, eu ainda não era uma referência, e nem acho que é isso o termo, não sei. Enfim, mas as pessoas não viam em mim alguém que, né, soubesse sobre maternar, nem eu mesma. E só que eu estava conseguindo coisas com meu filho, que também tem um temperamento forte, né, que ele não conseguia. E eu lembro de uma vez que o menino tinha 2 anos e ele entrou no quarto para tentar vestir uma camiseta no menino para sair. E não conseguia, não conseguia, não conseguia, estava a ponto de bater no menino. Ele saiu de lá e falou: vai você. E eu fui em 5 minutos, voltei com o menino vestido. Ele falou: como você fez? Falei: eu te conto. Vem cá que eu te conto. O menino tava brincando de carrinho, não queria parar de brincar de carrinho. Eu falei: então vamos brincar de carrinho. Gastei 1 minuto brincando de carrinho com ele. Falei: hora que chegar aqui na garagem, põe a camiseta. Arrumei um lugar para garagem, pôs a camiseta, né? Aí ele ficou assim, sabe quando você percebe que a pessoa foi pelo resultado? Ele não estava confiando em mim, ele não estava me admirando, ele só estava vendo que o jeito que ele estava fazendo não dava resultado, o jeito que eu estava fazendo dava resultado, né? O que também foi uma combinação de temperamentos. Porque se meu filho tivesse um temperamento tranquilinho, e o que ele falasse, meu filho baixava a cabeça e obedecia, por exemplo, já não ia funcionar essa dinâmica que funcionou com ele. Por isso que cada caso é muito particular. Cada dinâmica é uma dinâmica diferente, né? E aí foi indo. Eu deixava um videozinho rolando, eu mostrava resultado, não falava mais,
quietinha, não sou professora, sou só mulher, sabe assim? Sou só mulher dele, não sou professora dele, né? E fui construindo devagarzinho. E aí ele também foi vendo, pô, isso faz sentido, poxa, isso dá resultado, né? Não precisa ser desse jeito, é verdade e tal. E aí foi acontecendo também. Não foi um start assim, igual um botãozinho em algum lugar, né? Como um evento, como teve o seu, né? Mas foi uma construção devagar. Então, isso também para deixar claro que cada um tem um jeito, que cada um tem uma história, inclusive sobre isso, né? E que a gente pode ver os modelos dos outros, podem nos inspirar, mas pode ser que com a nossa, né, família aconteça algo diferente, né? E isso também é legal. Um outro ponto, Mari, quando a pessoa não virou a chave ainda, pode comprometer a relação do casal, na sua opinião? Ah, Isa, eu acho que pode, tá? Assim, no meu caso, assim, eu penso que pode. Eu já tive momentos de falar com meu marido assim, eu tô parando de gostar de você por causa do jeito que você tá tratando o Lucas, sabe? E eu até fico emocionada, porque eu acho, e eu falo assim, e eu falo com o Rico, assim, a gente só discute hoje por causa dos meninos. Se, a gente não discute por causa de nada, é só por causa deles. Então é para onde a gente tem que olhar, é para onde a gente tem que olhar com cuidado e com amor até para preservar a nossa relação, sabe? E é muito legal de ver a disponibilidade, a abertura dele para isso, porque, assim, às vezes, né, igual eu falei, não é aquele mar de rosas, virou a chave e tudo se transformou. É um caminho, né? Altos e baixos. E aí as crianças mudam de fase. Igual o Lucas está com 10 anos. Eu estou descabelando com essa fase que eu ainda não encontrei, sabe? O meu caminho com ele nessa pré-adolescência aí. E o que é mais legal de ver é que a gente está junto, sabe? É que a gente está junto nessa. Então, isso... E aí, quando a gente encontra essa... Né? Quando os dois viram de chave, quando os dois querem a mesma coisa, aí fortalece. Da mesma forma que quando um ainda não virou a chave, enfraquece a relação. E hoje eu fico, né, vendo assim, algumas coisas, às vezes eu tô, né, fazendo alguma coisa que eu não devia, falando alguma... E aí o Rick vem e me fala assim, Mari, e ele que me dá aquela chamada, sabe? E antes era eu que fazia isso. Então, tipo assim, é muito legal ver que a gente tá no caminho, que a gente tá construindo e que a gente tá junto, que a gente é parceiro na educação dos nossos filhos, sabe? Que a gente quer a mesma coisa. É muito legal porque o amor, ele anda muito junto com a admiração, né, Mari? Sim. Você ama o outro porque você admira coisas nele, né? Ou os valores dele que vocês se encontraram, se identificaram, ou aquela pessoa, né, como ela te trata, como ela vive, como ela leva a vida, como ela conquista as coisas na vida profissional. Alguma coisa no outro você admira e o amor anda muito junto com a admiração, né? E quando a gente tem essa divergência na forma de educar, às vezes ela só aparece aí, né? Antes dos filhos estava tudo muito bem, né? A gente começa a ter uma questão com a admiração, a gente começa a não admirar a pessoa com a forma que ela está tratando as crianças, né? E nesse processo de desadmirar, daqui a pouco a gente desama, que foi o que você falou, eu tô gostando menos de você, do jeito que você tá tratando os meninos, né? E é isso mesmo que acontece. A gente vai desadmirando até desamar. Então é muito grave, porque um problema que era só pedagógico, ou seja, como eu vou educar as crianças, isso é pedagógico, né? Ele passa a se tornar um problema conjugal. E importante, né? E importante. E digo mais, ele tem que se tornar um problema conjugal, porque aquele que virou a chave é responsável pelo que sabe. E sabendo, ele é responsável por proteger as crianças. Sim. Então tem que virar, olha que coisa louca, né? Um problema conjugal, e assim acontece, por quê? Para o outro saber que a gente está falando sério, que a gente não vai aceitar o desrespeito ou arrasar a vida emocional das nossas crianças depois que a gente já tem informação. Mas como a gente vai fazer isso? É aí que tá. Então eu acho que é lindo quando a gente consegue entender que para promover a paz, a gente não tem que fazer guerra. Sabe? Porque senão a gente ouve isso que eu tô falando e fala, pronto,
Agora eu sou responsável porque eu sei o negócio, o outro está fazendo um negócio que está detonando o emocional da minha criança, e aí eu armo guerra com o outro, né? E não é isso a ideia, mas é sim a gente ser firme. E o outro entender que sim, ele está correndo risco da gente ter um problema grave conjugal e talvez não seguir junto, porque eu não vou permitir que meus filhos sejam destroçados no emocional agora que eu sei essas coisas que eu já sei. Como é que nós vamos resolver isso? Né? Ô Isa, eu já ouvi gente falando assim, não, eu faço, educo meu filho de uma forma, meu marido não quer, então ele que vai. Aí, problema dos meus filhos que vão tratar isso na terapia. Como assim, sabe? Eu vou Como deixar meus assim? filhos tratarem isso na terapia quando eles forem adultos. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, sabe? É o que você falou. Quem virou a chave antes tem essa responsabilidade, tem que dar um jeito, de criar sua estratégia e de dar, sabe, de trazer isso pro companheiro, pro marido, para quem for que tá ali junto na educação dos filhos, porque pô, são nossos filhos, são as pessoas que a gente mais ama no mundo, a gente tem que proteger, sabe? É isso. E são indefesos, né, Mari? São indefesos. Então, assim, a Sim, gente, Deus fez o mamífero, né, nascer da barriga da mãe porque ele precisa de um adulto para protegê-lo. Se ele não precisasse, podia ser nascer do ovo, entendeu? Igual os outros bichos que nascem do ovo se vira sozinho. Né? Então, a gente precisa proteger, é papel nosso, e a gente vai colher os frutos de negligenciar isso, se a gente fizer isso, sim, sabe? sim. E os frutos amargos vão ser, né, de nós, inclusive nós vamos ter que responder por isso em algum momento na vida, se a gente acredita, né, em alguma coisa superior nesse processo, né? É muito sério. Ou até mesmo antes de chegar no ser superior, a gente vai ter que responder, às vezes, na própria vida, dando Sim. conta das ações que virão aí das nossas crianças, dos nossos, que Exato. depois se tornarão adolescentes e adultos. Agora, vamos trazer a solução? Porque de repente o povo está desesperado. Se alguém está vivendo uma situação dessa, falando, tá, e agora, gente? Então vou ter que ameaçar meu marido de separar para conseguir alguma coisa? É isso mesmo? É só esse o caminho? Eu tenho um olhar aqui que eu queria compartilhar com você para saber se faz sentido para você também, Mari. Eu acho que quando a gente está falando de filhos, a gente pode até discordar, sabe, no como conduzir. Eu acho que tem que bater, eu acho que tem que conversar, eu acho que tem que pôr de castigo, eu acho que tem que ensinar, eu acho que tem que fazer tudo rápido, eu acho que tem que respeitar o tempo da criança. A gente pode até discordar nessas coisas assim. Agora, se a gente sair do nível do que fazer, do como conduzir, e a gente colocar no nível do que queremos para o futuro dos nossos filhos, né, a gente consegue concordar. Sim. Porque quando a gente vai para o nível do que queremos para o futuro dos nossos filhos, a gente quer a mesma coisa, ou coisas muito próximas, muito parecidas, sabe? É difícil um casal, por exemplo, que não queira junto que a criança seja feliz, que o filho seja feliz. É difícil um pai ou uma mãe que não queira que o filho seja realizado, que ele encontre algo que ele realize, que ele seja produtivo, que ele consiga ter uma realização nessa vida que satisfaça a ele mesmo e aos outros, e a comunidade, a sociedade em que ele está inserido. Né? Então, quando a gente vai para o nível mais alto, e aí nós estamos falando do nível dos valores, né? A gente pode querer que ele seja honesto, a gente pode querer que ele seja respeitoso, a gente pode querer que ele seja aquilo tudo que é valioso para a gente, né? Que ele se divirta, eu repito todinha quando eu falo disso, porque é difícil pessoas que não queiram essas coisas, quando elas estão na intenção sincera de educar um outro ser humano, né? E aí, se a gente concorda nesse nível superior, a gente começa a conversa concordando. Aí a gente fala, bom, temos o mesmo objetivo, por isso estamos juntos, por isso tivemos filhos, por isso nos amamos. Ou não, né? Às vezes a história foi mais louca aí no caminho também, vale tudo. Mas temos esse mesmo objetivo? Como que nós vamos alcançar isso sem nos desrespeitarmos? Porque quando você bate nele, você me desrespeita. Eu me sinto agredida também. E aí, como é que nós vamos encontrar? Vamos achar um jeito que funcione para nós dois, que eu consiga ceder um pouco e você consiga ceder um pouco e a gente encontre uma linha de equilíbrio aqui que funcione para os dois.
sabe? Então, eu acho que desse jeito pode ser que funcione. Você acha que faz sentido? O que você vê nesse formato aí que eu Nossa, puxei? demais. Nossa, eu amo te ouvir falar, porque é muita sabedoria, assim. É exatamente isso, sabe? E se fosse tão fácil a gente perceber, as coisas seriam mais fáceis para todo mundo. Mas às vezes a gente precisa ouvir alguém falando, igual você falou agora, e aí fazer parecer mais fácil, mais simples e mais possível, né? Porque se a gente ficar mesmo nessa coisa de eu acho assim, eu acho assado, eu acho assim, isso não, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu amei a Sim, forma que você colocou, eu amei. E por mais que eu nunca tivesse construído, né, essa linha de raciocínio, é exatamente no que eu acredito e eu acho que é exatamente por isso que deu certo aqui, sim. sabe? Por isso que a gente está junto e se apoiando e de mãos dadas, assim, na educação dos nossos filhos, porque a gente quer a mesma coisa para eles, Isso. sabe? Isso. É isso que é lindo, né, gente? A gente perceber que, assim, não é quem tem razão aqui embaixo, no como vamos conduzir. É perceber que, na verdade, nós estamos juntos aqui em cima. E se a gente está Sim. junto ali em cima, vamos resolver aqui embaixo? Aliás, quando a gente começa a parar para pensar nos nossos valores aqui em cima, a gente, por exemplo, muitos de nós vão concordar com a honestidade, né? E aí, quando você olha isso, você vê que aqui embaixo tem gente mentindo para a criança. Aí a gente consegue devagarzinho mostrar para ele: você não falou que a honestidade era importante porque você está mentindo para o menino. Vamos fazer diferente, vamos achar outro jeito. Mas a gente precisa se livrar da dinâmica do ganha-perde, do quem tem razão, do tá vendo? Eu não falei para você? Sim, e sabe o Ah, que que eu... gente, né? E quando a gente se aproxima de alguém, eu pelo menos, outro dia eu escrevi sobre isso, assim, eu me aproximo das pessoas quando eu vejo identidade de valores, né? Então, assim, se eu tô com meu marido, é porque o que uniu a gente foram os nossos valores, o que faz o nosso casamento dar certo são os nossos valores, né? E aí, quando a gente conversa nesse nível que você está falando aí, a gente sempre vai concordar. Porque foi o que uniu a gente. Eu acho muito difícil a gente dar certo com uma pessoa que tem valores diferentes da gente. Eu não sei se você É muito concorda, difícil. mas eu acho muito difícil. Então, assim, hoje eu vejo, né? E no início, agora voltando assim, no início da nossa conversa que eu falei isso, a gente tem valores muito parecidos, né? É isso Sim. que muito legal pensar nesse nível de comunicação, sabe? Porque às vezes a gente É, tá cego, às vezes a gente tá com raiva, às vezes a gente tá magoado e a gente cai nessa armadilha de querer falar que eu tô fazendo certo e ele tá fazendo errado, ou vice-versa, e ficar nessa disputa, né? Que não vai isso. levar ninguém a lugar nenhum. E eu acho que foi legal a construção da nossa conversa até aqui também, porque você trouxe a maneira prática e aí eu trouxe a maneira didática daquilo que você contou que viveu, que tem vivido, que tem funcionado assim aí, né? E é muito legal, a gente consegue ver, é isso, né? É essa construção de entender que lá em cima, nos valores, a gente está de acordo. E aí a gente vai puxando de lá de cima as ações aqui para baixo daquelas que a gente concorda. Talvez não seja exatamente como eu gostaria, talvez não seja exatamente como eu vi no vídeo de alguém, no livro de alguém, no curso de alguém, né? Talvez não vai ser exatamente como ele aprendeu com o pai e a mãe dele, ou quer repetir porque acredita que seja, mas a gente vai encontrar o nosso jeito que a gente, pelo menos, consiga conviver, até que outras informações vão chegando e vão trazendo mais possibilidades, aumentando aí o cardápio de comportamentos, né? Porque a gente só age com relação ao nosso cardápio de comportamentos. Esse é um outro ponto, né, Mari? A gente acha que é livre, né? A gente acha que tem liberdade, a gente acha que tem livre-arbítrio, né? E que a gente pode fazer o que a gente acha certo, o que a gente realmente quer e tal. A gente só é livre do tamanho do nosso cardápio de comportamentos. Ou seja, né? Eu vou num restaurante, eu posso pedir o que eu quiser, certo? Certo, dentro do que tem no cardápio. Se não tiver no cardápio, o restaurante vai poder dizer, não tem jeito de te atender, né? A gente, dentro da gente, também faz isso. A gente senta na nossa mesa interna e abre o cardápio. E a gente só é livre do tamanho do nosso cardápio. E ele é composto pelo quê? Se eu não fui buscar depois de adulto, ele é composto apenas pelo que me colocaram quando eu era criança.
né? Porque como que eu fui estudar para ser pai e mãe? Não estudei. Na nossa cultura a gente não estuda para isso. Então, como é que é a minha referência de ser pai e mãe? Aquela do meu pai e da minha mãe que eu tive. Ou eu tenho o que eles colocaram e copio, ou eu tenho o que eles colocaram e falo, Deus me livre, começo a criar umas receitas novas aqui, fugindo daquilo que eles fizeram. Sim. Aí fica na sorte. Pode ser que funcione, pode ser que não. Né? Aí tem a combinação do temperamento da criança que me vê e entra um monte de coisa. Então, eu acho que é muito legal também entender, e às vezes é algo que vai sensibilizar o outro, de que ele não é tão livre assim. Ele está agindo com base no que foi colocado no cardápio dele. Que se ele quer realmente ser livre, né, é legal que ele amplie o cardápio dele com base em informações, né, com base em busca de conhecimento sobre o cérebro da criança, sobre o comportamento da criança, sobre as fases da criança, sobre temperamentos, né? Porque senão a gente não é livre. A gente acha que é livre. A gente tem certeza que sabe das coisas. Mas no fundo, a gente não está escolhendo nada. A gente está preso, limitado naquilo que foi colocado como cardápio de comportamentos para nós, nesse papel de mãe, nesse papel de pai. Né? Então, assim, a gente fica achando que está escolhendo e no fim está sendo escolhido. Nossa, é verdade. Né? É a coisa da gente viver dentro da nossa bolha mesmo, né? De achar que o que a gente tem são só as experiências que a gente viveu e que nada pode ser diferente, né? Como eu falei, eu sou muito grata ao Mames mesmo, porque eu consigo ampliar esse meu cardápio pelas trocas. É uma fonte que a gente infinita, né? É incrível, assim, como que eu era tão limitada, sabe? É incrível olhar para trás e ver o quanto eu aprendi, o quanto eu me ampliei aí as minhas opções, aumentei meu cardápio por causa dessa troca, por entender o que o outro passa. E essa busca, né? A busca não tem fim, a gente está sempre buscando. E eu acho que a gente tem que estar sempre buscando mesmo, né? Infinito. Eu acho que Deus fez isso de propósito, sabe, Mari? Eu acho que ele fez assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vou programar assim para os seres humanos, né? A hora que eles acharem que tá tudo bem, que eles dominaram esse jogo da vida, de como é que as coisas funcionam, como é que a banda toca, aí vai estar na hora de ter filho. Mais ou menos ali, entendeu? Porque aí eles vão perceber que, puxa, um monte de coisa ficou para trás e tem um monte de coisa que dá para a gente fazer melhor ainda, dá para a gente ser diferente. E os filhos vão ser esse convite para continuar o processo de evolução, de amadurecimento, né? E eu acho que foi de propósito. É verdade. Nossa, e como a gente cresce, né? Porque a gente quer ser melhor por eles, né? Como a gente cresce. E aí depois, porque... né? Aí a gente tem os filhos, aí depois vem a adolescência, e aí vem a outra fase, e a gente tem que estar sempre correndo atrás. Sempre, sempre. E o que é lindo, né? O que vai tirando da gente o melhor que a gente tem, né? Sim. O melhor que a gente tem. E aquela história de que a gente não dá o que não tem também não é verdade, né? Porque quando a gente não recebeu dos nossos pais, né? A gente pode buscar. E a partir da busca passar a dar o que não teve, mas que agora tem porque buscou. Sim. E isso também é muito legal, né? Sim. Então, às vezes a gente fica dando desculpas, que são coisas que a gente acredita, mas são desculpas, né? Ah, eu não posso fazer isso não, porque também com a infância que eu tive, porque também com a história de vida que eu tive, porque também... Ok, né? Mas depois que a gente fica adulto, a gente pode buscar por nós mesmos, né? Então, é muito legal perceber que isso não é um peso, tá? Não é para ser um peso. Não é para ser mais uma coisa para a gente dar conta, né? Não, é para a gente enxergar a grandeza disso. É a oportunidade da gente ser a gente mesmo. Porque até então a gente estava sendo um personagem com base naquele cardápiozinho limitado que criaram para gente. Né? E quando a gente fala, ei, eu que vou assumir o controle desse negócio aqui, eu que vou criar esse cardápio aqui do jeito que eu quero, eu que vou ampliar as opções aqui conforme eu acredito que seja interessante, aí a gente está tendo a chance de encontrar com a gente de verdade, o que é importante para mim, o que são valores para mim, o que a partir do que eu descobri eu quero, não porque os outros estão falando, não porque meus pais acreditavam, embora muita coisa do que os nossos pais acreditavam é importante e a gente quer também, a gente quer seguir, né? Mas o que eu de verdade quero? Pelo que a minha alma anseia, né? E aí a gente encontra a gente mesmo em nosso caminho. É lindo, fala sério, não é? Maravilhoso, maravilhoso. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente
mas isso reflete positivamente nas nossas relações, né? Com Sim, os nossos filhos sim, ou com qualquer outra pessoa, assim. Eu sim, levanto muito a bandeira do autocuidado, do autoconhecimento. Eu olho, o olhar do Mames é muito esse olhar para as mães, muito mais para as mães do que para os filhos, porque começa com a gente, né? Eu acho que se a gente está sim. bem, se a gente se conhece, se a gente se cuida, a gente está fazendo um bem enorme para os nossos filhos, né? Porque é eles que vão receber a nossa melhor versão. E aí é eles que vão ser agentes de mudança lá no futuro e que vão criar os filhos deles de forma diferente. Aí vira essa onda aí que não tem fim, né? Sim, é muito lindo. Ô, Mário, eu vou aproveitar e convidar esse povo que está vendo a gente para o nosso desafio. Nós estamos quase lá, faltam pouquíssimos dias. No domingo a gente começa o desafio 5 dias de conexão, que tem muito a ver com esse cuidado da gente mesmo. A gente vai se conectar com a gente, sabe? Um pouco com a nossa culpa materna e ver o que fazer com isso. Um pouco com a nossa criança interior e ver como cuidar dela, né? Um pouco com os nossos recursos, com a nossa autoestima, com a nossa potência para conseguir viver a vida que a gente quer viver, né? Que a gente merece viver, a conexão com a nossa criança mesmo, de que está aqui fora agora, na vez dela de ser criança, né? Então, se alguém está aí nos assistindo e não estava sabendo ainda, não se inscreveu ainda, entra lá no site isaminatel.com.br e se inscreva. É gratuito, é online, então todo mundo pode vir. Quem já se inscreveu, convida alguém, manda para os grupos de mães aí, de escola, de amigos, manda para o Mames todinho, Mari. Se Vou Deus quiser, mandar. nós vamos trazer cada vez mais gente para ter essas informações, para ter a chance de ampliar os cardápios, né? De dar mais alguns passos em direção a si mesmo. Porque eu falo que quando a gente foi crescendo na vida, a gente vai botando as coisinhas para debaixo do tapete, falando, não, isso aqui eu não vou dar conta, não, né? Mas daí nasce a criança, gente, e bota um espelho na frente da gente. Eu falo que as crianças não tiram as coisas que a gente pôs debaixo do tapete, não. A criança tira a gente inteira debaixo do tapete. Fala assim, aqui, você não vai dar conta disso, não? Aqui eu fazendo igual. E É a gente verdade. fala, tá bom, então, né? Eu vou cuidar disso, né? E aí a gente acaba tendo que olhar para algumas coisas que a gente tinha decidido que não ia olhar, né? E que bom. E que bom ter a chance, né? De olhar para algumas coisinhas que às vezes a gente achou que ia passar sem dar conta disso, né? Nessa trajetória, nessa caminhada, né? Os seus meninos são muito diferentes entre si? Muito, muito. Nossa! Lucas tem 10, Laura tem 5. E eles são muito diferentes. Com o Lucas, por exemplo, eu sei exatamente como conversar, como lidar. A Laura tem 5 anos e eu ainda não descobri, não sei se eu descobri a forma certa de lidar com ela. Eles são muito diferentes. Assim, o Lucas, na idade da Laura, era tão fácil conversar e fazer ele entender as coisas. A Laura, ela se impõe mais. Desde muito cedo, ela se impõe. A vontade dela é essa, a verdade dela é essa. O que eu acho... E é engraçado eu falar isso, porque eu falando das características delas, eu me vejo e como eu tenho mais dificuldade de lidar com ela do que com o Lucas, sabe? Uhum, É uhum. muito legal. É isso que você falou do espelho, assim, né? Ela é o meu espelho. Os meus desafios com ela são totalmente diferentes dos meus desafios com o Lucas, sabe? Eles são muito diferentes. São convites diferentes da vida para a gente crescer e Sim. aprender em cada lado, né? Eu falo, gente, quem teve mais de um filho, veio uns filhos diferentes, assim, é muita confiança na competência que Deus tem, sabe? Essa pessoa é muito boa, ela vai conseguir educar um de cada jeito, ela vai se aprimorar em cada lado. É muita confiança na Nossa, competência. Em Isa, mim, mas é uma loucura, porque às vezes eu falo. Hoje eu mandei uma mensagem pro Rick na hora do almoço, falei assim: Rick, eu não sei ser mãe. Eu não sei ser mãe. ah, Olha pra você ver, 10 anos depois que eu sou mãe, eu ainda tenho esses sentimentos assim, porque só tem sei coisas que que a gente. nada sei, né, Mari? Nossa Senhora! Tem hora que a gente fica perdida. O que eu faço, sabe? E eu tô tão feliz de te ouvir falar. E eu, nossa, nessa correria, nessa, né, rotina que atropela a gente. Tinha tanto tempo que eu não te ouvia falar que eu vou sair daqui, eu vou fazer minha inscrição nesse desafio, porque é muito bom te ouvir falar. Que você traz uma clareza pra gente, sabe? Faz a gente entender as coisas de uma forma
Porque às vezes a gente tá aqui, né? Agora, na hora do almoço, eu tava aqui, ai, gente, será que eu sei ser mãe? E aí eu fico te ouvindo, e aí eu já tô aqui animada, já quero fazer esse desafio, sabe? Já sei que eu tenho tudo aqui para lidar com eles da melhor forma. É isso. Tem. A gente tem. É lindo, é lindo. Deus confia demais na nossa competência. É a gente que não confia às vezes. Mas a É, gente volta a confiar daqui a pouco quando acessa alguma coisa que retoma, né? A nossa a luzinha interna ali que estava meio, a chamazinha meio ali, a gente vai, não, vai ficar acesa assim, vai ficar acesa assim. É maravilhoso. Ô, Mari, eu adorei bater esse papo com você, viu? Que delícia, que ai, gostoso eu saber um amei. pouquinho mais. Que gostoso ter essa chance, né, de saber que a gente é tudo parecido, que a gente é tudo igual, que cada um está num ponto dessa trajetória, a gente está tentando se ajudar, né? A gente está aqui junto tentando ajudar quem está acompanhando, quem está nos ouvindo, levar aí também essa mensagem de alguma maneira, né, para compartilhar, porque nós todos estamos no mesmo barco, né? Tentando ser melhor nessa trajetória, nesse lugar de mãe aí, né? Dar o nosso melhor e viver isso tudo com leveza, né? Não É, ficar só perguntando, né, o que a gente tem para ensinar para essas crianças, mas o que essas crianças vieram nos ensinar, né? perfeito, Eu acho que é um pouco perfeito. sobre isso, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim. E se tiver alguém, Mari, que está nessa situação assim de que o parceiro ou parceira ainda não virou a chave, assim, o que que você daria de mensagem final, assim, para dar um up na vida dessa pessoa? Crie estratégias que vão funcionar. Acho que a gente conhece, né, o que funciona com o nosso parceiro, a forma que a gente se comunica, como eles recebem, como é mais fácil se comunicar e crie estratégias que vai de encontro a isso, sabe? A como ele recebe a comunicação, a como ele recebe as coisas. Impor jamais. A gente nunca vai virar a chave de alguém com imposição. E eu acho que se tiver difícil de criar estratégias, começa por você, porque eu acredito muito nisso, que a nossa mudança, ela cria um campo, assim, ó, de energia no nosso entorno que vai atraindo as pessoas. Então, a gente inspira, né? A partir da nossa mudança, a partir da nossa atitude, a gente acaba inspirando o outro. Maravilhoso. Não fazer da decisão do outro condição para nossa mudança, né? Sim. É isso. É isso. Que linda! Mari, gratidão sem limites. Que Deus te abençoe Ai, muito, Isa, muito, muito, obrigada. muito. Eu amei quando eu recebi o convite. Eu falei, ai, que saudade que eu tô da Isa. Que bom estar aqui com você. Eu tô muito feliz mesmo. Que gostoso, que delícia. Além de tudo, eu adoro sotaque mineiro, viu? Além de tudo, bom demais da conta. Muito delícia. Ai, Querida, um beijo no seu coração, um beijo a todos que acompanharam, gratidão, que tenha sido útil também o que a gente bateu papo aqui para a vida das pessoas, que tenha engrandecido um pouquinho aí a caminhada de cada um. E espero todo mundo no desafio, gente. Quem não está ainda, venha que vai ser lindo demais. Um beijo, Mari, muito obrigada. Até a beijo, próxima, se Deus Isa. quiser. Até. Valeu.